Bom dia, dando continuidade ao nosso estudo bíblico, o maior sinal da grande tribulação é a abominação da desolação. E nós iremos ler em Mateus capítulo 24, versículo 15, que Jesus ele continuou falando e ele falou assim: vocês verão no lugar santo grande terror, de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. E nós iremos entender isso hoje. Está escrito lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar a metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. E o grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Aqui está uma profecia que Deus deu a Daniel, uma visão. Não é? O Senhor revelou para Daniel que naquele último dia, que nos últimos dias, se levantará um rei, e esse rei fará um acordo com o povo, lá em Jerusalém, um acordo de paz, durante 7 anos. E depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar este acordo e vai colocar dentro do templo uma imagem, que seria a imagem da besta. Um fato específico e visível que adverte os fiéis vivos durante a grande tribulação de que a vinda de Cristo está muito prestes a ocorrer. E esse sinal, esse evento visível, relaciona-se primeiramente com a profanação do templo judaico daqueles dias em Jerusalém pelo anticristo. A gente sabe que para os judeus é muito importante o templo, é muito importante os sacrifícios de animais, é muito importante que eles mantenham todas as tradições dos quais eles acreditam. Mas a Bíblia também menciona que Deus revelou para Daniel o que iria acontecer naquele templo, naqueles dias. E a gente sabe que tudo isso está muito prestes a acontecer, pois vários acordos já estão sendo firmados. É tudo muito hoje, muito embaçado, a gente não consegue ver nitidamente, mas de fato isso vai ser um grande sinal da volta de Cristo. Quando houver essa abominação da desolação, quando isso acontecer, isso só vai acontecer quando o templo lá de Jerusalém ele for reconstruído. E nós já vimos que há muitos projetos para a reconstrução deste templo. Inclusive, todos os acessórios desse templo já foram confeccionados, já estão prontos, só aguardando mesmo o acordo de paz entre Israel e a Palestina para que esse templo possa voltar a ser reconstruído. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João ele fala: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Não é de hoje que existe anticristos. O que é anticristo? É tudo aquilo contra Jesus Cristo. É tudo aquilo que se levanta na nossa vida contra Jesus Cristo. É tudo aquele que tomou o lugar de Cristo em nossas vidas. Mas o apóstolo João ele fala: é já a última hora, como ouviste que vem de fato o anticristo. O anticristo ou o falso Cristo, ele virá perto do fim dos tempos para governar o mundo e liderar uma grande rebelião contra Cristo e também contra a fé. Mas João também diz que muitos anticristos já penetraram na igreja. E são crentes professos que amam o mundo e seus prazeres pecaminosos e distorcem o evangelho e também a sua mensagem da cruz, opondo-se assim a Cristo e sua justiça. Lembra que a gente falou que há muitos anticristos? E também de muitas formas. E também existe anticristo dentro da igreja, que são aquelas pessoas que amam mais o mundo do que a Cristo, que amam mais os prazeres da terra do que a Cristo, e também que distorcem o evangelho, né? E também a sua mensagem da cruz. O anticristo, também chamado homem do pecado, colocará uma imagem dele mesmo no templo de Deus, declarando-se ele mesmo Deus. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, nós iremos ler: ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que eles acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Não é de hoje
que Satanás tenta tomar o lugar de Deus, não é verdade? Ele tentou fazer isso ainda lá no céu, e não é de hoje que ele tenta tomar o lugar de Deus na igreja e também em nossas vidas. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 e o versículo 15, está escrito: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta, a besta que receberá a ferida da espada e vivia. O versículo 15: e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quando a gente falou muito em besta, não foi? Então, é porque lembra que o número da besta é 666, 6 é o número de homem, então são 3 homens, são 3 pessoas, né? A gente está falando de uma trindade satânica: Satanás, que é a besta, o anticristo também é a besta, e o falso profeta também é a besta, tá vendo? 666. Então é a trindade de Satanás. Ele vem para enganar a humanidade. Está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 e o versículo 15. E engana os que habitam na terra com sinais que ele foi permitido que fizesse em presença da besta. Então eu vou deixar tudo aqui nos comentários. Qualquer dúvida vocês falem. Vou ter que encerrar o nosso vídeo agora, tá certo? Que Deus abençoe.